A prévia da inflação no Brasil de maio saiu nessa semana e trouxe excelentes notícias. O resultado veio abaixo do consenso esperado pelo mercado, ou seja, inflação menor do que era esperado. Enquanto o mercado esperava uma alta mensal em maio do IPCA 15 de 0,44%, o índice oficial registrou uma alta de 0,36%. E olha só que interessante, alguns pontos e alguns grupos que estavam pressionando o índice nos resultados passados agora deram uma arrefecida, com destaque para o grupo de alimentos e bebidas. E uma pergunta que é muito comum entre investidores e quem está aprendendo um pouco mais sobre economia é: como que eu posso me proteger da inflação, já que ela vai correr o meu poder de compra, quer eu queira ou não? Pessoal, para se proteger da inflação, o melhor e talvez o único remédio é um investimento. Afinal, você vai pegar o dinheiro que você tem, vai aplicar em algum tipo de ativo para ser remunerado por isso. E idealmente a remuneração que você recebe desses investimentos tem que ser maior do que a inflação. E qual a inflação, Rodrigo? A nossa inflação doméstica, não o índice IPCA, mas sim a inflação que cada um de nós, cada um de vocês aí deveria calcular todos os meses para saber se o seu custo de vida está aumentando ou está diminuindo ao longo do tempo. E aqui já deixo um spoiler, provavelmente ele está aumentando. Então hoje eu vou explicar tudo sobre esse resultado do IPCA 15 com o material do próprio IBGE e antes disso eu vou falar para vocês por que é importante a gente controlar a inflação. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva batendo no sininho e me deixa aqui nos comentários. A inflação para você em maio foi maior ou foi menor do que o divulgado pelo IPCA 15? Eu quero saber, mas bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Para a gente contextualizar, o Brasil, assim como grandes países do mundo, vive no regime de metas de inflação. Ou seja, o principal objetivo da política monetária, das taxas de juros, é controlar a inflação. Então, se a inflação vem abaixo do esperado ou começa a dar sinais de arrefecimento, como ela fez em maio, o Banco Central de cada país tem mais espaço para começar ou continuar a cortar a taxa de juros. E por que é importante a gente cortar taxas de juros? Porque taxas de juros muito altas são restritivas para tudo na economia. Então, se a Selic, como está agora, em 14,75, ela vai desestimular aquele empreendedor de fazer um novo investimento numa fábrica, uma possível expansão, porque com o investimento que ele faria, o retorno que ele teria pode ser menor do que a própria Selic. Então por que ele vai tomar risco, vai se dar o trabalho de fazer 1001 coisas, se ele pode simplesmente pegar o dinheiro dele, colocar ali no Tesouro Selic, ser remunerado melhor do que ele seria em um novo projeto na economia real. E isso tem impactos muito grandes no dia a dia das pessoas, então vai gerar menos emprego, vai gerar também menos atividade econômica, menos dinheiro no bolso das pessoas, e isso é negativo para a economia. Mas, por outro lado, acaba sendo positivo para a inflação, porque com uma menor pressão ali nos preços, a inflação tende a cair. Então, em resumo, hoje o Brasil vive no regime de metas de inflação. O principal objetivo da taxa Selic e das reuniões do Copom a cada 45 dias é colocar ela em um patamar que vai diminuir a inflação, vai levar para o centro da meta, que hoje é de 3%, mas cá entre nós está muito apertado esse número, principalmente para o cenário brasileiro, mas isso é discussão para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Agora vamos dar uma olhada nos resultados do IPCA 15. Pessoal, então esse aqui é o material do próprio IBGE, tá? IPCA 15, maio de 2025, foi publicado no dia 27 de maio de 2025. Aqui eu já destaquei os principais pontos, tá? Então vamos lá. No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 2,8% e em 12 meses 5,4%, abaixo do 5,49% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Então a inflação acumulada, que a gente chama, diminuiu, caindo para 5,4%, mas como vocês podem ver, está muito longe daquela meta de 3%. Ah, e um ponto aqui, o IPCA 15 é diferente do IPCA. O IPCA 15 ele tem uma amostra menor de pesquisa, e ele é considerado a prévia da inflação. Já o IPCA tem uma amostra maior, tanto em cidades quanto em produtos, e é considerada a inflação oficial. Mas vamos dar uma olhada nos resultados do IPCA 15. Então aqui a gente tem os grupos da inflação, a variação no mês e o impacto no mês. Então vamos dar uma olhada aqui em abril. O que veio bom primeiro? O grupo de transportes veio bom, com uma variação negativa de 0,29%, o que impactou a inflação em menos 0,06%. Já artigos de residência também tiveram uma queda interessante, menos 0,07%, mas o impacto acabou sendo nulo. Afinal, artigos de residência tem uma fatia pequena ali de todo esse mix do IPCA 15, que a gente vai olhar no final do vídeo. O que veio pior, o que mais contribuiu para essa alta da inflação? O grupo de saúde, cuidados pessoais, então teve uma alta de 0,91% no mês e teve um impacto de 0,12
12 pontos percentuais. E o grupo de habitação também teve uma alta relevante, 0,67%, e um impacto de 0,10% no resultado total. Ou seja, esses dois grupos aqui, habitação e transportes, foram os que mais tiveram impacto aí na inflação, na prévia da inflação do mês de maio. Então, em saúde e cuidados pessoais, aqui o IBGE coloca os principais pontos do resultado. Os produtos farmacêuticos foram muito aí importantes para ter essa alta, com uma alta de 1,93%, o que já é normal, afinal é o reflexo da autorização de reajuste de até 5,09% nos preços do medicamento. Então, todo ano tem essa autorização para aumentar os preços do medicamento e acaba se refletindo aqui na inflação. No grupo de habitação, a energia elétrica residencial teve os maiores impactos aí. E isso por quê? Porque em maio passou a vigorar a bandeira tarifária amarela, ou seja, houve um incremento aí de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Então, no Brasil, quando as hidrelétricas estão cheias, estão gerando ali o máximo, muito perto do máximo da energia, a gente tem a bandeira verde, ou seja, estamos conseguindo gerar energia e não tem custo adicional nenhum sobre isso. Já quando o nível dos reservatórios está em baixa, afinal, a energia hidrelétrica é a maior hoje fonte geradora do país, as bandeiras começam a aumentar ali, porque aí tem que ligar a termoelétrica, que custa mais caro, tem mais custos, enfim. Então agora a gente está com a bandeira amarela e isso coloca um incremento ali de custo em todas as contas de energia, o que contribui para a inflação. Já o grupo de alimentação e bebidas, que eu vou passar mais rapidamente aqui, que geralmente tem pressionado muito o índice nos últimos trimestres e meses, teve aqui uma desaceleração, mas mesmo assim trouxe inflação. E o que mais subiu na alimentação no domicílio foram batata inglesa, 21%, cebola, 6% e o café moído, quase 5% de alta. Esse aqui não está dando descanso para ninguém, o café praticamente todos os meses, nos últimos 12 meses ou mais, tem ficado mais caro. E aqui o grupo de transportes teve essa negativa aqui de 0,29% e foi influenciado principalmente pela queda da passagem aérea, que caiu mais de 11%. E para fechar, pessoal, quero responder uma dúvida de muita gente aqui. Como que é composta essa cesta de produtos do IPCA 15? Bom, esse aqui é o site do IBGE, chamado Sidra. Aqui a gente tem acesso a todas as estatísticas do órgão. E aqui eu estou na página do IPCA 15, ó. Então, primeiro, a gente consegue ver a variação mensal de maio de cada um dos grupos aqui, além da variação acumulada no ano, Então, a gente pode ver que o grupo que mais apertou a inflação nesse ano foi a educação, o que é normal, afinal, em fevereiro tem o reajuste aí das tarifas, das mensalidades escolares, então ele já dá uma topada muito forte no início do ano, e logo depois alimentação e bebidas, mas que veio mais controlado nesse último mês. E aqui a gente tem o peso de cada uma das categorias lá da inflação. Então, como vocês estão vendo aqui, a maior categoria é a de alimentação e bebidas, seguida pela de transportes, que representa 20% aí do todo. Depois a gente tem habitação, praticamente 15%, saúde e cuidados pessoais com 13,5%, e aí depois a gente tem despesas pessoais com pouco mais de 10%, e aí sim, dividido ali entre educação, comunicação, artigos de residência e vestuário, o restante das fatias. O que isso aqui quer dizer? Que o IBGE considera essa cesta de produtos aqui nessas proporções para calcular lá a inflação. É perfeita essa medida? Claro que não, pessoal? O IPCA, no fim do dia, é uma média, e toda média é burra. Afinal, aqui eles consideram famílias de 1 a 40 salários mínimos em diversas regiões metropolitanas e metrópoles. Então aqui a gente consegue chegar numa média. Um país precisa ter um indicador oficial de inflação, que é o que o IPCA faz, mas volto a dizer com vocês. A gente tem que calcular nossa inflação doméstica para saber, de fato, para onde que o nosso dinheiro está indo e quanto e a qual velocidade ele está se desvalorizando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você entendeu um pouco mais sobre a inflação, entendeu a necessidade de investir para se proteger dela e quer ter um auxílio nessa parte, quero fazer um convite para você. Se inscreva aqui no nosso WhatsApp, fala com o nosso agente de inteligência artificial, que ele vai agendar para você uma reunião com um dos nossos consultores da Deny Capital para, primeiro, vocês conversarem, a gente entender o seu momento nos investimentos e quem sabe começar uma parceria com muitos frutos de longo prazo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.